Estou tentando abordar cada dom individualmente, por mais difícil que seja estabelecer, identificar exatamente como seria hoje, e os dons que achamos que cessaram, outros que não, outros não temos certeza. Eu tenho colocado honestamente, claramente, sinceramente, o que eu penso sobre o assunto e as dificuldades envolvidas em determinar exatamente essa questão de dons, e de uma maneira muito especial, dons chamados sobrenaturais, que envolvem milagres, curas e tudo, e que isso é muito importante nós sabermos até onde a Bíblia ensina sobre isso. Há um abuso muito grande disso por grande parte de muitos chamados evangélicos hoje, e devemos conhecer. Sempre eu tenho colocado o batido nesta tecla, né? Vamos conhecer o que a Bíblia diz, e cada um chega às suas conclusões, toma as suas decisões pessoais quanto ao assunto, mas eu insisto com a questão de nós sabermos o que a Bíblia ensina para pisarmos em terreno firme. Pronto. Basicamente, eu sinto que esta é a minha obrigação como pastor, de transmitir a vocês, dar material para vocês saberem como a Bíblia ensina, e cada um toma o seu rumo, adquire as suas convicções. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, nós lemos assim: há outro, porque Paulo vem lá de cima, né, do versículo 8, porque um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, que nós já comentamos, a outro, e aqui é nosso texto de hoje, operações de milagres, a outro profecia. Vamos ficar aqui. Então, quero abordar esses dois dons hoje: operações de milagres e profecia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo juntos, pelo estudo que vamos fazer da Tua Palavra, e que aprendamos mais dela para cada um traçar os seus rumos e ajustar a sua consciência para essa questão aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Milagres, no original, a palavra significa poder, basicamente. O que se tira daqui é que são obras especiais do curso, diferente do curso normal da natureza. Então, o mar, o pedaço do mar se abrir em dois e a multidão passar, um milagre, porque não é natural que a gravidade se desapareça ali e duas paredes se formem no meio de um braço de mar. E muitas outras coisas contra o que se tem normalmente. Então, a palavra milagre geralmente é utilizado nesse sentido, algo diferente da natureza do dia a dia que nós estamos acostumados a ver. Uma jumenta falar, como a de Balaão, né? Não é natural um animal falar com linguagem humana e compreender e tudo mais, mas ali aconteceu. Claro, nós cremos ali literalmente, que a palavra de Deus ensina isso, diz isso, Deus tem poder para isso, mas é um milagre. Então, esses milagres indicam grande poder da parte de Deus, que faz essas coisas e, na hora que quer, com o propósito definido. Muitas vezes nós nem sabemos exatamente qual é o propósito daquele milagre X, mas ele sempre vai ter o seu propósito, vai ter sempre benigno e grande poder. Então, é uma junção de poder com soberania, com propósitos, com planejamento, com tudo mais. É um dom mais geral do que o de curas, que nós já falamos bastante sobre. Dediquei 3 pregações sobre o dom de curas.
claro que é mais geral, milagres, porque curas envolve um milagre. Uma cura, como nós conhecemos, uma cura sobrenatural, não uma cura de um remédio, não uma cura que nós chamamos de uma maneira natural de se curar, um remédio que a medicina tem e lança mão, o próprio tempo, o organismo reage e combate a própria doença. Tudo bem, nós não vamos chamar isso de milagre, nem uma cura miraculosa, sobrenatural. Mas o dom de curas não era assim, já expliquei, e é um milagre, certamente. Então está envolvido. O termo milagre é mais geral do que, ou a ideia de milagres é mais geral do que a ideia de cura sobrenatural, que é uma espécie de milagre. Mesmo sendo um termo mais geral e uma ideia mais geral, essa de milagres com relação a curas, é curioso notar que não há um só registro de milagre feito por um apóstolo ou por outro discípulo relacionado com a natureza, como Jesus fez. É curioso, não há registro, pode ter havido, mas não há registro. Jesus multiplicou pães, não tem nada a ver com cura, é natureza pura. Jesus transformou água em vinho. Jesus matou uma figueira só com a palavra. Não nasça mais fruto de ti. No dia seguinte a figueira estava toda seca. Jesus anulou a gravidade na água, enquanto ele andava na água, naquele momento específico, a gravidade não atuou e ele andou. Pedro andou um pouco, mas aí a falta de fé fez com que a gravidade voltasse a funcionar. Milagre, tudo feito sobrenatural da parte de Jesus Cristo. Jesus disse, você vai pescar, você vai encontrar um peixe, abre a boca dele, você vai encontrar uma moeda tal dentro da boca daquele peixe. Então, não tem nada a ver com cura isso, mas mostra algo absolutamente sobrenatural do poder dele. Então, quase todos os milagres dos apóstolos foram de cura. Quase todos, que nós referimos no dom anterior. Mas, além desses, houve alguns outros relacionados com saúde, com o funcionamento do corpo. Exemplo, Paulo cegou Elimas. Eu não vou ler as passagens, vai ficar muito longa a pregação aqui, eu não quero. Paulo, então, cegou Elimas. Pedro matou Ananias e Safira. Na hora, declarou. E morreu um, e depois, horas depois, morreu a outra, a Safira. Ordem de Pedro. Então, é sobrenatural? Sim. Se olhar para uma pessoa e dizer, você vai morrer agora. Pá! E a pessoa cai morta. É óbvio que isso é sobrenatural. É um dom? Sim. Ele estava com esse dom. Ele exerceu esse dom. 2 casos de ressurreição. Paulo curou Eutico, aquele jovem que dormiu durante uma pregação de Paulo. Ele estava em cima, se estava alto, ele dormiu, caiu e foi dado como morto. Paulo, então, o ressuscitou. E Pedro curou Talita, preguei há pouco tempo sobre isso aqui. Curou não, ressuscitou Talita. Então, milagres extremos a ponto de ressuscitar, mas curiosamente ligados com o funcionamento da saúde / físico, no caso até vida, mas de natureza de coisas, como Jesus fez, eles não fizeram, é só uma espécie de uma curiosidade. Mas é bom de ficarmos alertas para notícias de milagres que eu ouvi falar. Aí bom você saber, interessante, nem na Bíblia consta milagres feitos por apóstolos, e muito menos por outros depois dos apóstolos, milagres desse tipo envolvendo natureza, além da natureza da saúde e do físico. Parece que a abrangência dos milagres ficou muito diminuída já de Jesus para os apóstolos. Eu já toquei neste ponto. Não seria de admirar que
tenha diminuído mais ainda dos apóstolos para alguns discípulos próximos a ele ali, da primeira geração. E mais ainda depois para alguns dos irmãos. Então, está valendo o que nós dissemos sobre o dom de cura. Era uma característica básica do ministério de Jesus, foi citado como uma característica importante, e dos apóstolos, e mais alguns poucos registrados. Mas não deve ter sido um dom generalizado, é difícil dizer exatamente quando cessou, mas tudo indica que foi cessando à medida que o cano ia sendo formado e os apóstolos morrendo, e que culminou mesmo com, no final do primeiro século, completou o cano, e a Bíblia ficou completa, a revelação de Deus ficou completa, e foram dispensados, então, os milagres. Milagres hoje podem acontecer? Podem. Quando esse verbo, outro dia um irmão chegou para mim e disse, pastor, Deus pode revelar coisa para nós através de sonho? Isso foi agora, há poucos dias atrás. Eu digo, o verbo poder, quando você bota poder com Deus, fica difícil dizer não. Agora, você perguntar a Deus, dizer não, ele não pode se revela hoje através de sonhos ou de uma maneira sobrenatural. Ele pode, não pode não, pode. Agora, ele não pode pecar. Aí você pode dizer claramente, Deus pode pecar? Não. Mas esse tipo de pergunta, ele pode fazer, colocar alguém para falar em línguas, ele pode fazer curas através de alguém e tal? Pode. Mas, será que ele faz? Esta é a questão. Realmente, esta é a questão. Então, dentro daquela pergunta quanto a ações e tudo mais, eu expliquei que, pessoalmente, eu não valorizo hoje nenhum caso de sonho realizado. Bom, o não realizado não precisa nem falar, né? Mas o realizado eu não valorizo absolutamente. Agora, quer dizer que eu não acredito? É diferente. Eu estou dizendo que eu não valorizo, eu não avalizo como sendo palavra de Deus. Eu não reconheço, eu não afirmo com segurança. Tá? Eu sonhei que isso ia acontecer e aconteceu. Isso é prova de que foi Deus que colocou no meu sonho aquilo? Para mim, não. Ah, mas eu acho que é para mim. Tudo bem, meu irmão, você fica com a sua convicção. Eu estou dizendo, especialmente como pregador da palavra de Deus, tenho que ter muito cuidado em dizer, se eu sonhei isso uma vez, sonhei. Aconteceu, aconteceu. Se eu sonhei a segunda vez, outra coisa, sonhei. Então vai acontecer, porque Deus está se revelando através dos seus sonhos. Não. Então, pode ser, pode não ser. Ah, porque eu tive um sonho assim, de cuidado, pode ter sido o diabo. O diabo pode ter influenciado sua mente. Ele influencia a nossa mente. Pode ter sido os seus neurônios, que geraram na sua cabeça um sonho assim. Não se tem base, é só isso. Não é desprezar, gozar do assunto, menosprezar, ridicularizar. Não é isto. Mas disso aí, para assumir que é Deus falando, paciência. Então, milagres. Não temos ouvido falar em milagres. A parte de curas, aí tem muitos, né? Já comentei isso, inclusive. Mas milagres, quase não temos ouvido falar. E quando ocorrem tanto questão de curas como outros tipos de milagres que podem acontecer, eu penso que Deus faz direto, não utilizando alguém de uma maneira fixa, como tendo o dom de fazer milagres, como se tivesse esse dom da parte de Deus definido. Há um grande professor, escritor, acadêmico, talvez os mais cegados a ler coisas um pouco mais profundas, devem ter já ouvido falar de Benjamin Warfield, no final de 1800 e tanto.
pessoa de Princeton. Excelentes livros, qualquer coisa que você lê dele é bom em princípio. Warfield. E ele tem uma frase que vem bem de acordo com o que nós estamos dizendo aqui. Milagres não acabaram. Olha. Mas fazedores de milagres, sim. É a ideia dele. Né? Que bate perfeitamente com a minha. Então, milagres Deus pode fazer a qualquer momento, até sem nós sabermos. Ele pode estar fazendo um milagre aqui ao nosso redor, nos protegendo de uma maneira espetacular, fazendo coisas fantásticas na sua vida, na minha, que muitos nós nem sabemos, através de anjos, se utilizando de anjos, proibindo o demônio de fazer isso conosco, algum demônio, ou Satanás, dando limites a ele, como fez com Jó. Creio plenamente nisso, plenamente. O mundo espiritual é extremamente ativo, podemos ter milhares de anjos aqui agora ao nosso redor, aqui dentro. Sem dúvida, sem problema nenhum. Deus é tão atuante quanto foi ao longo dessa criação que Ele fez neste mundo e no universo inteiro. Então, pode ser, pode acontecer, mas nós não vamos basear a nossa fé nisto, não vamos basear nossa confiança nele nisto, porque ele não nos deu indicações. Eu vou fazer isto. Vai, Senhor? Vou. Então vai. Por mais estranho que possa parecer, por mais esquisito que possa parecer, por mais impossível que possa parecer, ele disse que vai, disse. Nas Escrituras, foi. Então vai. Pastor, se ele disser no meu coração, me convencer totalmente de que ele vai fazer um milagre na minha vida, minha resposta é: trate o assunto com cuidado, temor a Deus, exerça fé em Deus, de que Ele pode fazer tudo o que Ele quer, não fé no sentido de que você vai entender isso como sendo tão firme quanto a própria palavra de Deus, porque entrou a sua imaginação, entrou a sua consciência, entrou a sua convicção, entrou, cuidado. Por quê? Porque está misturada com pecado, com falha, com pequenez, com caráter falho que você tem, que eu tenho. Então nós não somos confiáveis. Esse é o problema, nós não somos confiáveis. Este é exatamente o ponto nevrálgico da questão de nós crermos que a Bíblia é inspirada por Deus, inerrante, e que nós então podemos confiar nela, não porque entendemos, nem porque compreendemos ou alcançamos tudo que está ali, não, ou imaginamos uma lógica para aquilo que está escrito aqui, não, às vezes não parece nem muito lógico. A nossa lógica, né? Isso não é lógico, de acordo com a lógica de quem? Não, isso não é razoável. Essa medida de razoabilidade, você está acreditando a quem? Não é razoável segundo a inteligência, a mente, o raciocínio de quem? Olha, você pega dois seres humanos, duas pessoas, um tem uma maneira de ver uma coisa, outro tem a outra completamente diferente. Imagina Deus e nós. Então quem somos nós para julgar, para avaliar? Tem que ser do tipo, eu disse, então é. Que hoje em dia isso aí fere a questão das susceptibilidades ridículas e exageradas hoje do mundo, como é, eu tenho obrigação de aceitar, eu tenho obrigação de cumprir. Não, assim não. Que Deus é esse que impõe, que manda? Você não está entendendo que um Deus que não impõe não é Deus. A própria expressão da palavra, um Deus que não manda, não é Deus.
Um Deus que não exige obediência não é Deus. Um Deus que não castiga o pecado não é Deus justo, como ele diz que é, de um caráter santo, perfeito. Então é óbvio que ele, sendo o Deus que ele diz que é, ele tem que mandar, ordenar, exigir, punir. Claro, faz parte do fato dele ser Deus. Então, se esse Deus tem uma palavra escrita e diz essa palavra aqui, o que está nesse livro aqui, é a minha palavra, entenderam? É como se fosse eu falando. Aí vem o crente, pelo Espírito Santo, diz assim: ok, eu aceito, eu me submeto ao que está escrito. Claro, agora vamos estudar para saber o que está escrito. Então, você vê dois crentes, um do jeito de outro, é porque eles estudaram e eles entenderam de maneira diferente, mas ambos estão sendo coerentes, porque estão entendendo daquele jeito que está fazendo, e o outro entende do outro. Aí dá todo esses conflitos, que é um assunto diferente, não é que um é desobediente à palavra, não, se os dois são fiéis, eles podem estar entendendo de maneira diferente e fazem diferente, claro. É outra história quando alguém visivelmente vê na Bíblia uma coisa que realmente não tem, distorce, inventa, mistura com filosofias humanas, é uma outra questão. Mas o fato é que o crente, ele tem convicção que isso aqui é a palavra de Deus, não discute e por isso segue. Isso é muito mais importante do que talvez você pense, para analisar questões que não estão tratadas nas Escrituras especificamente. E aqui está a base de grande parte dos problemas dos chamados carismáticos, é que eles simplesmente igualam revelações e sonhos, curas, milagres. Eles tendem a igualar isso aqui como sendo palavra de Deus. Eu sonhei, pastor. Eu sonhei com o próprio Jesus. O senhor está entendendo o que estou dizendo? Jesus, o próprio, me disse no sonho, isso. E eu, quem sou eu para discutir com Jesus Cristo? Eu sou crente, pastor. Eu acredito na palavra de Jesus Cristo. Para! Você está dizendo que isso é a palavra de Jesus Cristo que você sonhou, ou ouviu numa voz, ou no vento, ou seja lá onde for, ou você está igualando com a palavra de Jesus Cristo? Eu vou e eu volto. É isso? Vou preparar lugar para vocês. É isto? Esse é o problema. E na vida de muitos, na consciência de muitos, é isto mesmo. Aceitam como sendo algo equivalente. Isso gera dificuldades enormes no dia a dia, e nas doutrinas e tudo mais, porque se há alguma revelação, algum sonho, algum milagre, algum tipo de acontecimento que arranha um pouco a doutrina, às vezes a doutrina sofre. Tem uma frase, não sei se hoje costumo dizer muito, mas era muito comum algumas décadas atrás: doutrina divide os crentes, o amor junta os crentes. Você está vendo o perigo de uma frase dessa? Doutrina divide, o amor junta, ou seja, vamos menos doutrina e mais amor. Amor sem doutrina bíblica não é o amor da Bíblia. Muitos não entendem isto, misturam uma coisa com a outra. E aí é que nós vemos a parte de amar todo mundo, aceitar qualquer coisa. Você crê nisso, eu creio naquilo, está tudo bem. Doutrina divide. Não vamos discutir aqui e vamos em frente. Então, voltando à pergunta, milagres podem acontecer? Podem. Mas
não creio que através de pessoas, de fazedoras de milagres hoje em dia, mas na base de Deus fazendo diretamente. E às vezes nós não temos indicação. Uma vez houve um tsunami enorme desses gigantescos, perto do Japão, na Ásia ali, ou para cá do Japão. E eu vi alguns dizendo, isso aqui foi o seguinte, aquela região é muito idólatra e tal, então isso foi Deus que fez esse tsunami naquele momento ali e tal, dando a entender que tinha sido, vamos dizer, um milagre de Deus, ou algo que Deus fez naquele momento, naquela hora, com esse propósito específico e tudo. Esse tipo de interpretação deve ser tratado com cuidado. Seca, já ouvi muito falar de seca aqui no Nordeste. Está na seca, isso aí é castigo de Deus, porque o povo nordestino é muito ligado com o Padre Cícero e crê muito nessas coisas e tal, e Deus castiga. Né? Ouvi falar que na cheia do Rio Grande do Sul, agora, né? Isso aí Deus está castigando os gaúchos lá, porque eles são muito ligados com religiões de ocultismo, africanas e tal, então tem até estátuas dedicadas eu ouvi falar, não sei, mas tem até estátuas dedicadas a entidades desse tipo e tal, e então Deus está castigando isso. Pode ser, e olhamos assim e pensamos, e ficamos com a Bíblia. Deus pune os seres humanos quando Ele bem entende? Sim. A nível pessoal, familiar, uma cidade, uma nação, sim. Ele faz isso? Faz. Aí vem, Ele pode fazer isto? Claro que pode. É o caso? Não sei. Agora, mas não é fato que aqui no Nordeste, Padre Cícero, é fato. E que enchem Juazeiro do Norte lá, naquelas, tem um nomezinho que eu me esqueci, reúne tudo. Como é o nome? Romarias enormes e tal. Aquilo ofende muito a Deus. Eu não tenho dúvida que ofende muito a Deus. E quem faz isso, é uma cidade que faz isso e tal, ou uma região, ou um estado e tal, fica sujeito a uma punição severa da parte de Deus. Não. Fica. E Deus faz, ele pune desta maneira assim? Não sei. A seca é uma explicação para isso? Não sei. O tsunami lá foi por isso? Não sei. E é porque estão falando de fenômenos naturais, não miraculosos em si. Um tsunami não é um milagre em si, uma seca não é um milagre em si. Imagine milagre. Quando acontece uma coisa assim fantástica, que a gente nem tem ouvido falar muito aqui, no mundo ao redor, vulcões que entram em erupção e tudo mais, isso foi previsto, a meteorologia pode explicar isso tudinho, pode ser. Então Deus pode juntar uma coisa natural, na hora que Ele quer, da maneira como Ele quer, e agir até punir dessa forma? Pode. Deus pode fazer uma coisa sobrenatural, completamente fora, fazer que o vulcão venha explodir, ele chupa o que está ao redor dele, para dentro dele? Pode. Tem feito isso? Não é o que temos visto. Pandemia é óbvio que é Deus punindo a humanidade e tal. É muito provável que seja que aconteceu ali. Mas foi miraculoso? Não sei se Deus providenciou aquele vírus naquele momento, naquela hora, com aquele propósito. Então, essas coisas, irmãos, a minha posição pessoal e que eu sugiro é moderação. Crer no poder de Deus, no propósito de Deus, no direito de Deus de fazer os milagres que Ele queira, na hora que Ele quiser. Crer nisso. E não se basear
que ouve isso na Bíblia, muitas vezes, milagres e tudo mais, e por causa de algumas circunstâncias, até um pastor dizendo, uma autoridade religiosa dizendo na frente de uma multidão de pessoas, dizer, isso foi isso e tal, então foi. Então, moderação aí, cuidado, e não ir de peito aberto, como se diz, e aceitar quase qualquer coisa, porque está na Bíblia. Essa questão de estar na Bíblia, está como? Né? E com que tipo de ensino e que tipo de lições nós vamos tirar disso, qual o contexto disso tudo, isso é muito importante. Então, milagres, e eu vou encerrar, eu disse que ia tratar de milagres e profecias, só fiquei num, para variar. Mas, graças a Deus, porque o nosso Deus tem poder para fazer milagres. Graças a Deus, porque nós cremos de uma maneira muito firme que Deus pode, faz quando quer, sem ter que pedir a ninguém, pedir licença a ninguém, dar satisfação a ninguém, explicar a ninguém. Sim. Ao mesmo tempo, graças a Deus, porque temos a palavra de Deus, que nos orienta como norte, dá o rumo. Isso aqui tem base bíblica? Tem. Eu creio. Morro crendo nisto aqui, e se preciso for, Deus me dando coragem, eu vou para uma fogueira por isto. Ok. Tem nas Escrituras, é uma garantia das Escrituras, isso que você está dizendo aí, ou seja, algo que você viu, que você recebeu uma mensagem, que o pastor da sua igreja, que um grupo inteiro, ou evidências, entre aspas, ou com aspas ou sem aspas, que tem por aí, é claro que foi Deus que agiu por isso. Você pode basear isso nas Escrituras? Não. Então, não afirme, observe, fique quieto, como Maria, né? Lucas gostava de dizer que Maria colocava essas coisas no coração. Parece que ela ficava observando, tanta coisa ao redor dela, muito maior do que ela podia imaginar, e ela ficava considerando, refletindo. É a melhor coisa para o crente, em momentos assim, circunstâncias assim. Reflita, pense, peça sabedoria, seja moderado com o que acredita demais, com o que acredita de menos, com o cético, exageradamente cético, e com aquele outro ingênuo. Moderação e firmeza pétrea na palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendermos essas coisas e como agir no dia a dia. Nós lidamos com um Deus muito poderoso, como Tu és, misterioso ao nosso olhar, e que explica algumas coisas, não explica outras, revelaste muita coisa, não revelaste talvez mais do que tem revelado, embora o núcleo está lá, que é Jesus Cristo como Deus e homem e Salvador do mundo, e Messias dos judeus, está tudo lá. Então, obrigado por isto, e que sejamos humildes em entender, não, o que a palavra de Deus não diz, eu não vou. Deus colocou limite, até para o mar, tu não passa, tuas ondas não passam daqui. Então, Deus colocou limite para o conhecimento humano, até nós crentes, sobre a Tua palavra, sobre os Teus propósitos. Sejamos humildes em aceitar que não temos conhecimento de tudo isso, de muitas coisas, e ficarmos quietos, sem nunca perdermos a confiança no Teu poder. E se for envolvida a Tua palavra junto com o poder, temos que ir para as Escrituras. Nós não somos confiáveis, temos a mente ainda, apesar de regeneradas pelo Espírito Santo, mas ainda pecadoras, somos falhos, temos muitas falhas, somos afetados pelo diabo, com a Tua permissão, então não somos muito dignos de confiança, devemos ser extremamente desconfiados nesse sentido, começando com o pastor para baixo, para todos, inclusive com si próprio. E que Cristo é aquele que nós devemos confiar plenamente. E não é cegamente, como se diz, mas com os olhos bem abertos, olhos da fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.